Olá, pessoal. Será que há algum segredo seu que ninguém sabe? Pode ser uma opinião política que você engole todo dia para não perder o emprego, um desejo inconfessável que teve hoje de manhã, ou aquele medo ridículo que você não conta nem para o seu melhor amigo. Esse segredo está trancado num cofre que nenhuma polícia pode arrombar, nenhum juiz pode apelar, nenhum algoritmo pode rastrear. Pelo menos até agora, né? Feche os olhos por um segundo. Pense nesse segredo. Agora, abra os olhos e encare a realidade. Sua capacidade de manter esse pensamento apenas para você está com os dias contados. E não é teoria da conspiração de algum fórum obscuro por aí, não. É o próximo relatório trimestral de metas do Vale do Silício. Estamos prestes a perder o último reduto de privacidade que nos restava como seres humanos, ou seja, o interior do nosso próprio crânio. O que eu vou te dizer hoje não é um alarme absurdo nem nada, né? É somente um mapa de onde o fogo pode estar começando. Estamos discutindo aqui a criação de um novo direito humano, no caso, os neurodireitos, porque o mercado já decidiu que os seus pensamentos são apenas dados não processados, esperando para serem monetizados. E aqui o objetivo não é ficar falando de robôs dominando o mundo com armas laser. Não. Mas sim sobre corporações dominando o que te faz humano. Para entender a escala desse pesadelo, precisamos descer um pouco mais abaixo, né, para falar um pouquinho dessa tecnologia. As interfaces cérebro-computador, as famosas BCIs, captam a atividade elétrica do cérebro, seus potenciais de ação, seus disparos neuronais. Elas usam a inteligência artificial para decodificar esses padrões em comandos digitais. Inicialmente, o discurso é sedutor e messiânico, caso devolver a voz a quem não pode falar, devolver o movimento a quem está paralisado. Quem que pode ser contra isso? Obviamente ninguém. É nobre, não é? É necessário. Mas no momento em que você cria uma ponte bidirecional entre o seu córtex e a nuvem, você está o quê? Você passa a enviar comandos, você passa a abrir uma porta. E quem tem a chave dessa porta passa a não ser mais você. A economia da atenção, que hoje já te vicia através de luzes azuis e rolagem infinita nas telas, agora quer se conectar diretamente à sua produção de dopamina. Estamos falando de mineração de dados neurológicos. O algoritmo não vai mais sugerir um produto com base no que você digitou no Google. Ele vai detectar o desejo subconsciente no seu próprio cérebro e intensificá-lo antes mesmo que você tenha consciência que quer aquilo. Na prática, né, é a abolição da distância crítica, o fim do espaço-tempo entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse intervalo, nesse microsegundo de hesitação, que até hoje residia a nossa liberdade de escolha. Se o sistema sabe o que você vai querer antes de você saber, você acredita que ainda tem a capacidade de escolher? Ou você apenas executa um script, um roteiro? Se olharmos para essa paisagem devastada através da filosofia política clássica, o cenário é de horror puro. John Locke fundamentou o liberalismo moderno na ideia de que cada indivíduo é proprietário de sua própria pessoa. Sua mente era o seu primeiro bem de propriedade. A consistência da consciência era a base do eu. As BCIs fragmentam esse eu lockeano. Elas transformam sua consciência em uma commodity proprietária de uma corporação. Pensa comigo. Se uma inteligência artificial pode ler seu cérebro, e mais importante, estimular seu cérebro para alterar suas emoções e decisões, quem seria o dono da sua ação? No caso, quando você compra o carro, você tem um título de propriedade. Quando você instala um chip que lê sua mente, você assinou os termos de uso. E nos termos de uso, a propriedade dos dados neurais pertence à plataforma. Penso, logo existo de Descartes se transforma em eu estou conectado, logo sou processado. E se o servidor cair, você deixa de existir? Para responder essa pergunta, eu vou usar Foucault e sua análise do poder. Ou seja, o que estamos vendo é o nascimento da psicopolítica totalitária. Foucault falou do panóptico, aquela prisão onde o vigia vê tudo, mas não é visto. O preso se comporta porque sabe que pode estar sendo observado. O que as BCIs fazem é internalizar o panóptico.
Não é mais necessário vigiar o corpo com muros e câmeras nas esquinas. O poder agora é internalizado, ajustando diretamente sua química cerebral para garantir a dócil conformidade com o sistema. O panótipo não está mais ao nosso redor. Ele está dentro de nós. Sua mente vira uma cena de crime permanente. Cada sinapse é uma prova potencial contra você. E o pior é que a gente vai aceitar isso em troca de conveniência. Vamos trocar privacidade mental por produtividade. Vamos trocar liberdade por otimização. Na prática, é o mesmo negócio que estamos fazendo com os dados do celular. Só que agora o dado é a sua própria alma. Isso não é um exercício hipotético, gente. Estudos de caso já estão batendo a nossa porta. Imagina um futuro próximo onde faixas cerebrais de monitoramento de atenção sejam obrigatórias para motoristas de caminhão ou operadores de máquinas pesadas. Parece seguro? Certo, parece, não? Previne acidentes? Salva vidas? Mas e quando essas mesmas tecnologias forem usadas por empresas para demitir funcionários que apresentam padrões neuronais de desinteresse ou resistência à autoridade? Nesse caso, e na minha opinião, você não seria demitido pelo seu trabalho. Seria demitido pelo seu cérebro. E não teria como se defender. Como você prova que não estava pensando em sabotar a empresa se o algoritmo diz que seu padrão de onda cerebral indica hostilidade? Tudo. Considere um dilema ético ainda mais terrível. Por exemplo, se o sistema judicial começar a usar leituras cerebrais como detectores de mentiras infalíveis ou para avaliar a propensão ao crime antes que qualquer ato seja cometido. Mas se ele não foi cometido, é um crime ou não? Portanto, estaremos punindo as pessoas não porque elas fazem, mas pelo que o algoritmo prevê que elas pensam. Isso passa a quebrar a espinha dorsal do direito moderno. O direito, ele pune o ato, não a intenção mal formulada. Pense o seguinte: não adianta dizer que é inocente quando a prova do contrário pode ser gerada dentro da sua cabeça e ser controlada por uma IA privada. As consequências sociológicas e políticas dessa neurovigilância são catastróficas. Estamos, no caso aqui, pavimentando o caminho ainda para uma desigualdade biológica radical. Se o aprimoramento cognitivo via BCU for um produto caro, teremos a criação de uma superelite transhumana, ou seja, pessoas ali com memórias infalíveis, processamento ultra rápido, controle emocional químico. Enquanto isso, a maioria da população será relegada a uma subclasse analógica, no caso, obsoleta no mercado de trabalho, lenta demais para competir com quem tem upgrade neural. E não se engane, as estruturas de opressão atuais, como o racismo estrutural e a misoginia, serão as primeiras a serem automatizadas no nível neural. Se os algoritmos são treinados com dados de uma sociedade preconceituosa, me parece óbvio que eles vão corrigir comportamentos que desviem da norma hegemônica sobre o pretexto de saúde mental. Imagine um algoritmo que identifica padrões de raiva e manifestações políticas como um desequilíbrio químico e sugere medicação obrigatória. Isso não me parece ficção, mas a lógica da otimização aplicada à dissidência. A soberania da consciência é o alicerce da República. Sem privacidade mental, a liberdade de expressão é uma piada de mau gosto. A democracia é impossível quando o eleitor pode ser modulado. E a manipulação política se torna um processo industrial de engenharia reversa do cérebro humano. A única conclusão possível é que estamos diante de um estado de exceção ética. Precisamos educar a nós mesmos e aos nossos legisladores sobre a urgência de estabelecer os neurodireitos como direitos humanos inalienáveis e irrevogáveis. No caso, não estamos falando somente em regular a tecnologia, mas definir o que é humano no mundo onde a humanidade pode ser editada. Pensamento crítico hoje não é apenas saber argumentar, mas também entender a infraestrutura técnica que quer colonizar o seu pensamento antes que ele aconteça. Precisamos lutar desesperadamente pelo direito de ter segredos, pelo direito ao erro, pelo direito de sermos ineficientes e desconectados. Se permitirmos que a fronteira da mente caia, a própria definição de humanidade será reescrita pelas Big Techs.
E elas não vão escrever com base na ética, vão escrever com base no engajamento. Diante desse cenário de controle totalitário iminente, eu te pergunto: você tem coragem de se desconectar, mesmo sabendo que isso pode te deixar para trás na economia do futuro? A economia vai valorizar quem tem processamento neural integrado. Quem está desconectado vai ser um analfabeto do século XXI. Até que ponto você está disposto a lutar para manter seus pensamentos trancados dentro da sua própria cabeça? Deixe sua resposta aqui nos comentários, mas aí eu vou apimentar um pouquinho. Pense bem antes de digitar. Será que você ainda consegue garantir que essa opinião é realmente sua? Ou ela foi sugerida por um feed que conhece seus padrões neurais melhor que você? A gente fala muito em liberdade, mas nós esquecemos que a liberdade requer um espaço interno inviolável. Se o seu interior é colonizado, você não é livre. Você é só um terminal. E terminal não vota, terminal não ama, terminal processa somente. O risco não é a tecnologia em si. O risco passa a ser a governança da tecnologia. Quem define o que é um pensamento aceitável? Ora, se a resposta for um conselho de administração focado em lucro trimestral, a gente já perdeu. A luta pelos neurodireitos é sobre garantir que o progresso não custe a nossa própria alma. Pensa nisso, porque quando a venda for oferecida, ela não vai mais parecer uma venda, vai parecer um upgrade, vai parecer saúde, vai parecer segurança. E a gente vai aceitar como estamos aceitando hoje. A gente sempre aceita, até não ter mais para onde correr. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, faça o seu likezinho e inscreva-se no canal se achar adequado. Um grande abraço e vejo-os em breve.